Olá, queridos, nós vamos falar agora de erros conceituais. Está lá no Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Os leitores não deveriam cometer o erro de considerar que as tentações eram provenientes de Deus. Antes deveriam considerar que Deus é proveniente, toda boa dádiva é dom perfeito. As bênçãos são provenientes de Deus, que desce de Deus, ou antes vem do alto. Ele fala Tiago 2, obras, né? Fala em Tiago 3, os perfeitos. Não é próprio de Deus a mudança e nem mesmo a sombra de variação, fato, pois seu demonstra que não deveriam errar, quando o conceito de Deus tenta alguém com mal que concede todo o dom perfeito. Tiago 1,18, segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos com as premissas das suas criaturas. Esta carta utiliza uma linguagem eminente evangelística, porém neste versículo fica demonstrado que Tiago utilizou de conceitos teológicos ao escrever por questões próprias ao público, alvo da carta. Não se deve considerar que Tiago não comungava ou não possuía a mesma compreensão que o apóstolo Paulo demonstrava em suas cartas. Deus concedeu aos cristãos toda boa dádiva e dom perfeito, de maneira que nada falta àqueles que aguardam Jesus. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 1,7. Boa dádiva, presente de Deus aos homens. Repita isso, boa dádiva, presente de Deus aos homens. Dom perfeito, a graça de Deus por meio do Evangelho. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2,8. Pai das luzes, Deus é luz e nele não há trevas alguma, 1 João 5. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, Efésios 5,8. Porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, Gálatas 3,26. Em que não há mudança nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus é a base para a nossa fé. Porque isso querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa que se interpôs por juramento. Hebreus 6,17. Pois só pela fé em Deus somos filhos da luz. Amém? Segundo a sua vontade, segundo o consentimento do beneplácito de Deus, que, por meio da fé, adquiséssemos a filiação divina e nos predestinou para os filhos de adoção de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1,5. Ele nos gerou de novo. Aquele que crê em Cristo são novamente criados segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Não é uma reformulação ou uma melhoria na velha natureza. Antes recebemos poder para sermos feitos, criados novamente, filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 12. Palavra da verdade. A palavra da verdade é a mensagem do Evangelho, pois o apóstolo Paulo demonstra que o Evangelho é poder de Deus para nós quantos creem. Romanos 1,16. Para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Aqueles que creem são gerados de novo. Passam a ser uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Dentre todas as criaturas de Deus, somos considerados como sendo as primícias, visto que ressurgimos com Cristo dentre os mortos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 2 Coríntios 5,17. Com base nesse versículo, podemos verificar que não há divergência alguma entre Tiago e Paulo escreverem suas cartas. É característica própria a carta de Tiago utilizar uma linguagem evangelista, já que o público-alvo da carta se constitui de leigos, eram carentes de aconselhamento, de conhecimento. Tiago 1,3, né, ele fala, 5, o 16 e o 19. É uma linguagem teológica, não seria de todo comprometida. Por isso, Tiago apresenta um evangelho aplicado e menos conceitual. Tiago prossegue, sabei isto, meus amados irmãos, no 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Tiago rejeita pela terceira vez, meus amados irmãos. Ele não exclui quem quer que fosse da exortação, todo homem. Amém? Primeiro, deveria ser pontos para ouvir. Segundo, tardio a falar. E terceiro, tardio em se irar. Tiago reitera alguns cuidados que os irmãos deveriam ter quanto à paciência. O homem paciente está pronto a ouvir. Esta recomendação tem dois aspectos, dentro do contexto que Tiago procurou transmitir. Eles ouviriam prontamente a mensagem que estava sendo transmitida por meio da carta. E, quando fosse inteirados dos problemas existentes no seio da igreja, Tiago 2:1-4, não partiriam para julgamentos precipitados. Antes estariam prontos a ouvir e num pouco mais seriam pacientes. Né? Porque às vezes o pregador está pregando e a pessoa não tem paciência de esperar o culto para depois falar. Aí quer manter um diálogo e não pode, né? As recomendações deste versículo soam como freio à consciência de alguns que eram atraídos a falarem precipitadamente. Tiago 1:13-14. Tiago capítulo 1, 13-14. Tiago utiliza os mesmos princípios que Paulo, a exortar o homem, a examinar a si mesmo. Estas poucas palavras, de maneira direta e incisiva, aquele utiliza o texto para evidenciar a cada indivíduo o seu erro, fazendo com que esquecesse dos erros do próximo. Já no 1:20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Este versículo esclarece o versículo 15. A abordagem de Tiago tem início com a declaração: bem-aventurado aquele que suporta a provação. No versículo 12. Este homem receberá de Deus o quê? O prometido, a coroa da vida, que é pertinente ao homem livre do pecado. Os que amam a Deus são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a fazer convergir em Cristo todas as coisas. Estes não são sujeitos ao pecado e têm direito à coroa da vida. Antes eram sujeitos ao pecado. Portanto, aleijados da vida, que há quando se está em Deus. Né? Aleijados, queridos, aleijados da vida, que é quando se está em Deus. Neste versículo, podemos observar que dois temas são desenvolvidos paralelamente. Quais, pastora? Não deveriam errar nas questões conceituais. Se Deus não muda, como conciliar a boa dádiva com tentar com o mal? A maldição do pecado só recai sobre aqueles que não perseveram e, portanto, não são bem-aventurados. A questão relativa ao parágrafo A já foram, deixa eu ver bem aqui, já foram comentadas anteriormente. Sabe o parágrafo B? Está a descobrir qual o tipo de pecado que leva o cristão à morte. O cristão que for atraído, engodado pela própria concupiscência, o exemplo prático que Tiago utiliza é a precipitação em falar, no versículo 19. Não suportando a tentação em si mesmo, os elementos necessários à concepção da concupiscência. É questão de tempo para a concupiscência tomar corpo e dar à luz o pecado, e do pecado advém a morte. O pecado que dá à luz à morte é lançar a mão da ira. Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, Romanos 12:19. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julga seu povo, Hebreus 10:30. Quando Paulo diz, não dai lugar à ira, é uma referência clara ao Senhor. Eu mesmo quer dizer, dai lugar a Deus, pois ele pertence à ira. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Colossenses 3:7. Aquele que não suporta a tentação, que advém de uma cobiça e se põe a falar incontidamente, acabará inflamando em sua própria ira. Este morrerá, visto que deixou de sujeitar a justiça de Deus, que é pela fé. Essa é a morte espiritual. Aquele que sai a vingar-se a si próprio está trilhando o mesmo caminho de Davi, quando induzido por Nabal. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te pediu de vires com sangue da mão de salvar. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. 1 Samuel 25:26. Tiago, provendo que alguém poderia ficar indignado frente aos problemas que seriam relacionados no versículo 1:5, no capítulo 2, antecipa-se e demonstra que se alguém não adotasse
o comportamento do versículo 19, incorreria em não estar sujeito à justiça de Deus, que é por meio da fé em Cristo. Quem se deixa levar pela própria cobiça, não suporta a provação e passa a agir por conta própria, alimentando sentimentos fecaciosos, soberbos, ações, pestilência da ira do homem. Amém, queridos? Por isso ele dá recomendação: por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade, de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Já que a justiça de Deus não coaduna com a ira do homem, Tiago concita aos ouvintes a lançarem fora toda impureza e todo vestígio do mal. A imundícia, a superficialidade da malícia são descritas em Tiago 3, vezes e 16. A amargura, a inveja e o sentimento faccioso geralmente advém da incontinência em falar e da pressa em vingar por causa própria. Já a prontidão em falar anteciosamente e a ira não é próprio daqueles que são mansos, ou seja, a palavra do evangelho deve ser recebida em mansidão. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê, ou seja, poder de Deus para a salvação das vossas almas. Amém? O 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós esse falso discurso. Tiago solicita um compromisso com a palavra do evangelho. Um compromisso com a palavra estabelece quando o ouvinte resiste às tentações, é paciente, é manso, este não se engana a si mesmo. O 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla-se no espelho seu rosto natural. Esta é a segunda comparação que Tiago faz. Ele estabelece uma hipótese: se aquele que duvida é comparado à onda do mar, o ouvinte que não pratica é semelhante a quem contempla o próprio rosto através do espelho. A comparação se afirma no versículo seguinte. Já o 24, porque contempla a si mesmo e vai-se logo esquece como era. É através das comparações, Tiago demonstra dois perigos: o ouvinte esquecido ou relapso. É o ouvinte sem fé, que é levado a uma outra parte, porque duvida e é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte, no versículo 6. O 25, aquele, porém, que atenta para o bem da lei perfeita, da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra este tal, será bem-aventurado o seu feito. Tiago faz uma ressalva: aquele, porém, o ouvinte recebe a palavra com fé e prática. Esse é que atenta para a mensagem do evangelho, a lei perfeita. A lei não deixa alternativa da escolha, não é perfeita. A lei perfeita deixa alternativa entre cumprir ou não cumprir. Tiago alerta novamente o ouvinte colapso, o sem fé. Nisto persevera a perseverança e resulta da fé em prática. A fé posta em prova produz a paciência. E o exercício da fé, a perseverança. Sabendo que a prova da tua fé opera a paciência, no versículo 3. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem o tanto ao Pai como ao Filho, segundo João 9. Não sendo ouvinte, esquecendo o ouvinte esquecido, é aquele que não cumpre a palavra. Ele não é fazedor da obra e nem bem-aventurado. Só é bem-aventurado o ouvinte que atenta para o evangelho com fé. Este será perfeito, sem falta de coisa alguma, visto que é paciente. O que suporta a tentação é aquele que cumpre com a palavra, ou aquele que faz a obra, sendo o resultado disso a paciência, a obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa, versículo 4. No 26 ele diz: se alguém dentre vós escusa de ser religioso e não refreia a sua língua, antes se engana seu coração, a religião é vã. Tiago chega ao momento da prática, ou seja, o cristão não suporta a aprovação, não terá obra perfeita, que é a paciência. Este passará a agir, não refreando a língua, e descumprirá acabalmente a determinação. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, no 19. Enganando a si mesmo, no 22. Tal homem se apoiará na religiosidade, onde a justiça de Deus não opera. Tal homem está enfadoado, pois se apoia em discurso falso ou religioso. Sede cumpridores da palavra, Deus diz.
E não somente ouvinte, enganando a vós mesmos com falso discurso, 22. 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visita os órfãos, viúvas, em suas tribulações, guarda-se da corrupção do mundo. Uma demonstração clara de alguns estava apoiando em falso discurso é que a verdadeira religião se resume em assistencialismo ao órfão, à viúva, sem se contaminar com a corrupção deste mundo. A recomendação aos gentios, Concílio de Jerusalém, são claras. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das vossas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazei, se vos guardastes bem vos vão. Atos 15, 28 e 29. Sobre este mister, o apóstolo Paulo foi alertado, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, Gálatas 2:10. Tais determinações foram necessárias, visto que alguns não estavam atentando para a perfeita lei da liberdade. Isto porque causa, olha o que diz, falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, Gálatas 2:4. A recomendação de Tiago era tão somente para que observasse que era pertinente ao Evangelho de Cristo. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porém, alguns estavam presos à religiosidade, que se firme em questões tais como legalismo, formalismo e moralidade. Estes estavam se enganando quando se firmavam no discurso da religiosidade, enganando-vos com falso discurso. Vale salientar que o capítulo da carta de Tiago visa preparar os cristãos para a exposição de questões que são abordadas no capítulo 2. O leitor, tá bom, queridos? Amém? Estude este capítulo que nós estudamos, do capítulo 1. Foi todo o estudo. E siga passo a passo todos os vídeos, para você pelo menos entender o capítulo 1 de Tiago. É grande, mas é bênção para a nossa vida, para o nosso caráter, para podermos viver, não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Deus te ama.